escolhido, ele o conduz por 3 estágios. O primeiro se chama quebrantamento. Antes de Deus te reerguer, Deus te esvazia. Por isso, desfaça-se do que o orgulho construiu, do que o medo tentou te abraçar e do que o conforto protege. Você pode se sentir vazio, esquecido, incompreendido, mas isso não é um castigo, é uma preparação. Ana chorou antes de conceber. Esther foi purificada antes de ser coroada. E Maria foi marcada antes de gerar o Messias. A fragilidade não serve para te destruir, mas sim para abrir espaço para o poder de Deus. Em segundo lugar, a pressão. Todos querem a unção, mas ninguém quer o trabalho árduo. A azeitona, ela precisa ser prensada para liberar o azeite. A uva, ela precisa ser esmagada para extrair o vinho. A unção não flui da perfeição, mas sim da pressão. Deus está moldando o seu espírito para sustentar o que o seu ego jamais conseguiria. As lágrimas, a espera, a entrega, tudo isso está produzindo algo eterno. E o terceiro ponto, terceiro estágio, é a transformação. Quando você permanece fiel em meio à dor e à pressão, Deus revela o propósito por trás da angústia. A rejeição se transforma em redirecionamento, a demora em crescimento, e o que você sentiu como perda se torna um testemunho. A própria pressão que te humilhou é a prova que o céu marcou você para um propósito e para um grande destino. Quando Deus está preparando um escolhido, ele o conduz por 3 estágios. O primeiro se chama quebrantamento. Antes de Deus te reerguer, Deus te esvazia. Por isso, desfaça-se do que o orgulho construiu, do que o medo tentou te abraçar e do que o conforto protege. Você pode se sentir vazio, esquecido, incompreendido, mas isso não é um castigo, é uma preparação. Ana chorou antes de conceber. Esther foi purificada antes de ser coroada. E Maria foi marcada antes de gerar o Messias. A fragilidade não serve para te destruir, mas sim para abrir espaço para o poder de Deus. Em segundo lugar, a pressão. Todos querem a unção, mas ninguém quer o trabalho árduo. A azeitona, ela precisa ser prensada para liberar o azeite. A uva, ela precisa ser esmagada para extrair o vinho. A unção não flui da perfeição, mas sim da pressão. Deus está moldando o seu espírito para sustentar o que o seu ego jamais conseguiria. As lágrimas, a espera, a entrega, tudo isso está produzindo algo eterno. E o terceiro ponto, terceiro estágio, é a transformação. Quando você permanece fiel em meio à dor e à pressão, Deus revela o propósito por trás da angústia. A rejeição se transforma em redirecionamento, a demora em crescimento, e o que você sentiu como perda se torna um testemunho. A própria pressão que te humilhou é a prova que o céu marcou você para um propósito e para um grande destino. Quando Deus está preparando um escolhido, ele o conduz por 3 estágios. O primeiro se chama quebrantamento. Antes de Deus te reerguer, Deus te esvazia. Por isso, desfaça-se do que o orgulho construiu, do que o medo tentou te abraçar e do que o conforto protege. Você pode se sentir vazio, esquecido, incompreendido, mas isso não é um castigo, é uma preparação. Ana chorou antes de conceber. Esther foi purificada antes de ser coroada. E Maria